Vou mostrar uma folha aqui para vocês. Só um minutinho. Então, vamos lá, vamos continuar. Página 30. Alguns ainda estão voltando. Tem 16, vou esperar mais um pouquinho. Nós vamos falar sobre artigos definidos e indefinidos. Alguém aqui lembra desse conteúdo? Não. Não? Que isso? Cadê o povo que não voltou? Tá faltando gente aí. Então, pessoal, vamos lá. Eita. Posicionar o celular aqui certinho. Eita. Vamos lá, então. Página 30, módulo 3, artigo. Todos estão nessa página? Todo mundo junto, pessoal? Para não ficar ninguém perdido aí? Página 30, módulo 3. Vou escrever aqui no chat. Pessoal que for entrando, vocês avisem. Módulo 3. Página 30. Artigo. Vamos lá então, pessoal. Nós até agora falamos sobre algumas classes de palavras, como os substantivos, os adjetivos, né? E agora nós iremos falar sobre o artigo. Existem dois tipos de artigo. Existem os artigos definidos, como o próprio nome diz, são aqueles que definem o substantivo, e existem os artigos indefinidos, que se referem aos substantivos de maneira vaga, imprecisa, indefinida. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses artigos e depois vou mostrar alguns exemplos em frases, tá? Então, ó, os artigos definidos são esses aqui, ó. O, a, os, as. Primeiro eu coloquei no singular e em seguida no plural, tá? Então, os artigos definidos são o, a, os e as. E os artigos indefinidos são uma, uns e umas, tá? Novamente, primeiro eu coloquei o singular, uma, masculino e feminino, e depois o plural, masculino e feminino. Uns e umas. Vou mostrar novamente para quem está entrando agora. Artigo definido. O, a,
os, as. Esses são os definidos. Depois nós vamos anotar no caderno. E os indefinidos? Uma, uns e umas. Tá? Essas pequenas palavrinhas geralmente estarão ao lado de um substantivo numa frase, tá? Então, essas palavrinhas vão acompanhar substantivos, dando uma ideia definida ou indefinida sobre o substantivo. Por exemplo, deixa eu escrever uma frase aqui para mostrar a vocês. Ó, eu vou colocar duas frases basicamente idênticas, porém eu só vou trocar o artigo. Ó. Quando a senhora já tinha apresentado a, eu já tinha lembrado uma parte. É? Uhum. Então, eu coloquei aqui numa folha, pessoal, duas frases idênticas, só troquei o artigo de uma para outra. Olha só. Vamos imaginar, eu vou afastar para vocês poderem enxergar a frase inteira e depois eu aproximo. Vamos imaginar esses dois contextos. No primeiro, eu digo assim, a professora chegou. E no segundo, eu digo, uma professora chegou. Em qual frase eu utilizei o artigo definido e em qual frase eu utilizei o artigo indefinido? Definido. A professora. A E uma professora indefinida. Indefinido. Uma professora chegou. Muito bem. Então, na primeira frase, eu utilizei o artigo definido a. Na segunda frase, eu utilizei o artigo indefinido uma. Vou escrever aqui para vocês. Então, ó. Artigo definido. E na segunda frase, artigo indefinido. Reparem que a troca do artigo nessas duas frases modificam o sentido de cada uma. Quando eu digo a professora chegou, a ideia que nós temos é de que eu já conheço essa professora, a professora chegou, né? Agora, quando eu digo uma professora chegou, a ideia é a mesma? Não sabe Não, que professora é tipo assim, olha, no início do ano você entra num colégio novo. Aí fala uma professora chegou. Aí já no final já pode falar a professora chegou. Exatamente, muito bem. Então, por exemplo, eu entrei na escola, vocês me conheceram. Ah, meu nome é Camille, professora de português. Aí tiveram uma aula comigo, aí depois, no outro dia, alguém diz, a professora chegou. Vocês já sabem quem é a professora. Por quê? O artigo aqui, a, define a palavra professora. É a professora, alguém que vocês conhecem. Agora, aqui embaixo, nessa segunda frase, quando eu digo uma professora chegou, é uma professora qualquer. Pode ser uma professora de matemática, de português, enfim. Nós não temos ideia de quem exatamente é esta professora, porque aqui eu utilizei um artigo indefinido, que nos dá uma ideia vaga, imprecisa, sobre o substantivo professora. Então, reparem que na troca de artigo, o sentido da frase também altera, tá? Então, artigo definido, ele tem a função de definir o substantivo. E o indefinido, de trazer uma ideia vaga sobre algo. Sim. Tá? Tipo assim, a menina tropeçou e caiu.
Aí também, aí no indefinido é assim, uma menina tropeçou e caiu. Isso aí. Geralmente num texto, quando aparecer assim, a menina caiu. Quando essa frase aparecer, antes dessa frase, nós já vamos ter ideia, nós já vamos saber quem é essa menina. O texto vai apresentar características, vai dizer quem é essa menina, para em seguida o artigo A aparecer, a menina. Agora, quando no texto for utilizado um artigo indefinido, como uma, como uns, como umas, vocês vão perceber que antes, as frases anteriores, o texto anterior, não há nenhuma referência de quem seja essa pessoa, essa menina. Eu tinha também, eu sei um masculino. O filme do Coringa ganhou 2 Oscars. O filme. Sim, eu Por falei que o. o filme? Na Porque própria tá no frase masculino. está definindo qual é o filme, né? Qual é o nome do filme que você falou aí? Coringa. Coringa. Então, o filme, nós estamos definindo que filme é esse. O. Agora, quando eu digo um filme ou Pode ser qualquer filme dele. qualquer filme, eu não estou especificando, determinando qual é o filme, tá? Então, a função do artigo definido, ele vai especificar, ele vai determinar o substantivo que estiver ao lado. Já os artigos indefinidos, eles vão dar uma ideia indefinida, imprecisa sobre algo. E eu falei mesmo esse exemplo porque eu vi antes de começar o filme. Tava lá. O filme do Coringa ganhou 2 Oscars. Muito bem. E aí, mais uma vez, mostrando, ó, os definidos. Calma aí para eu fazer. Sombra. Os indefinidos. Peguei primeiro os indefinidos. Sim. Tá? Ó. Um é um artigo indefinido, masculino ou feminino? Masculino. Masculino, ou seja, ele vai aparecer ao lado de substantivos no masculino. Singular ou plural? Singular. Singular. Agora aqui ao lado. Uma. Feminino. Artigo indefinido, feminino, no singular. Muito bem. Indefinido, feminino, ó, uma, singular. Indica um único ser, um único objeto. Embaixo. Uns no plural. Artigo indefinido no plural. Masculino no plural. Exatamente. Indefinido, masculino no plural. Uns indica mais de um ser, mais de um objeto, tá? Plural. E aqui ao lado, artigo indefinido, feminino no plural. Indefinido, feminino no plural. Indefinido, feminino, umas e plural. A tia também tem assim, um estojo está sobre a mesa. O artigo aparece em várias frases, em várias. E os definidos, ó. O definido. Indefinido, masculino, singular. Masculino, singular. A. Definido, feminino, singular. Definido, feminino, singular. Baixo. Os. Masculino, plural. Substantivo definido, masculino no plural. Definido, masculino e plural. Definido, feminino no plural. Muito bem. No sim, no plural. Muito bem. Então é bem facinho, tá? São poucos os artigos. Sempre assim, masculino, feminino, singular e plural. Não existe uma ordem. Agora vocês precisam diferenciar quais são os definidos, né? Que a função é definir, e quais são os indefinidos, que a função é indefinir. Coisa de artigos é fácil. Muito fácil. Inclusive, quando eu expliquei a matéria de substantivo para vocês, né? Eu falei que uma maneira fácil de descobrir o substantivo é botando o artigo. Exatamente. É porque geralmente o substantivo vem ao lado de um
artigo. Ele pode vir ao lado de adjetivos, de pronomes, mas em muitas frases ele vai estar ao lado de artigos. Então é muito fácil reconhecer essas palavrinhas. Na página 31, nós temos um quadro com a classificação e a flexão, tá? Classificação dos artigos, definidos ou indefinidos, lá na 31, pessoal. Aí tem lá, artigos definidos, a mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês agora. O a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns e umas. E a função de cada um. A função do artigo definido define, especifica o substantivo, como nós vimos na frase, a professora chegou. O artigo a está definindo, está especificando quem é essa professora. A ideia que nós temos aqui é de que conhecemos, é de que sabemos quem é essa professora. Já embaixo no quadrinho, ó, indefinidos, função, generaliza o substantivo, ou seja, dá uma ideia vaga, generaliza. Uma professora chegou. Eu não estou falando de alguém específico, eu estou falando de uma professora qualquer. Tá? Tipo assim, quando você entra numa aula online, a professora ainda não está. E se você cai, se você pergunta assim, a professora já chegou? Quando não conhece, uma professora já chegou? Isso aí. Então, na página 31, nesse quadrinho, tem a explicação de forma bem sucinta, bem objetiva, né? Mostrando a classificação, os artigos e a função de cada um. Bem legal esse quadrinho aí. Na página 30, lá no finalzinho, em amarelo, tem a definição de artigo. É a palavra que antecede o substantivo, ou seja, é a palavra que vem antes do substantivo, podendo defini-lo, especificá-lo ou indefini-lo, generalizá-lo. Além disso, ele tem como função identificar o gênero e o número do substantivo. Por quê? Se eu emprego a, eu já sei que a palavra seguinte, que o substantivo seguinte vai ser um substantivo feminino singular. Agora, se eu emprego os, eu já sei que o substantivo é masculino e está no plural, tá? Então, o artigo ele também tem essa função de identificar o gênero masculino e feminino e o número singular e plural dos substantivos. Agora nós iremos fazer essas atividades aí referentes a artigo, que são atividades muito fáceis, tá? Então, no número 1 tá assim: releia um trecho da crônica Herança, que foi a crônica que nós acabamos de ler. Daí que, quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança: o livro azul de capa dura. Não quero mais nada, vó, só o livro. Vovó não gostou nada da ideia. Queria enterrar o livro com ele. Ah, Léo, tente entender. O João era doido com esse livro. O livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele. Não tem jeito. Não dá, não. Letra A. O que o artigo o, que antecede a palavra livro nesse trecho, sugere sobre o substantivo? Sugere que É específico, é especial ou é um livro qualquer? Sugere que esse livro é um livro específico especial. Exatamente. É o livro, é um livro importante, é um livro especial para ele, não é qualquer, não se trata de qualquer livro, tá? Então, primeira opção. Letra B. Se a expressão o livro fosse substituída por um livro, o sentido continuaria o mesmo? Seria um livro qualquer. Não, seria um livro qualquer. Numa biblioteca. Eu vou lá na bibliotecária e falo assim, quero um livro. Eu não estou especificando qual é o livro que eu quero. Exatamente, isso aí.
Então, o sentido continuaria o mesmo? Não. Não. Tem que colocar não, vírgula, e vão justificar. Justificar exatamente com o que vocês acabaram de falar. Pois um livro passa a ideia de que se trata de qualquer livro. Então, a ideia mudaria. Cada um escrevendo aí com o seu jeitinho. Professora, eu botei assim. Não, pois se fosse um livro, se trataria de um livro qualquer. Muito bem. Mais alguém quer falar a resposta para eu ver se ficou legal? Onde você coloquei assim? Não, pois se fosse um livro, poderia ser qualquer um. Isso, certo. Mais quem? Vamos para a letra C, então. Qual é o gênero das palavras em destaque nesse trecho? As palavras que estão em destaque lá no número 1 do trecho são livro e paixão. Está perguntando sobre o gênero. Quando falamos em gênero, o que a gente quer saber? Feminino e Se é masculino? feminino ou masculino. Livro é masculino. Se é feminino ou paixão masculino? Então, vocês vão colocar livro é masculino. E paixão Então, feminino. Feminino. é o livro, um livro, a paixão, uma paixão. Então, nós reconhecemos o gênero de uma palavra através dos artigos. Então, livro masculino e paixão feminino. Eita, a gente acaba respondendo a pergunta que vem depois. Uhum. O que permite reconhecer o gênero desses substantivos? O artigo. Os artigos. O artigo. Da palavra, não é isso? O artigo o e a. Isso aí. Eu só coloquei os artigos. O artigo antecede a palavra. Olha lá, ó. Antes de livro, reparem, tem um O. E antes de paixão, tem um A. Eu botei os artigos A e O. Sim. Poxa, Letra E. Essa história, mesmo a gente já ter lido ela já faz um tempinho, ela tá repercutindo pra caramba, tá repercutindo igual a novela do SBT. É porque assim, o livro, quando vai explicar uma matéria, usa trechos de textos que nós já lemos para facilitar, né? E a gente já teve contato com aquele texto, então fica mais fácil reconhecer a matéria. Uhum. Letra E. Agora, flexione esses substantivos e seus artigos no plural. Como é que Tá, entendi. Tipo assim, colocar o livro. Os livros, as paixões. Muito bem. Isso aí. Então, tá pedindo para flexionar não só os substantivos, os artigos O também. número também. Isso. Então, fica os livros e as paixões. Agora vamos à página 31. Número 1. Leia a sinopse abaixo. Afinal, é a felicidade. Apesar das suas limitações físicas, um garoto atinge seus ideais de vida. Rafael vivia feliz em um sítio, mas aos 7 anos passou a usar muletas. Quando cresceu, foi para a cidade trabalhar com o tio. O problema nas pernas não o impediu de se tornar um rapaz realizado e apaixonado. A letra A é para responder oralmente, por isso esse balãozinho aí ao lado, balãozinho de fala, né? De que trata a história apresentada nessa sinopse? De um menino De um menino chamado Rafael. com limitações físicas. De um menino. Maneira objetiva, sem usar muitas palavras. Um menino com chamado limitações Rafael que físicas. tinha deficiência de andar.
trata-se de uma história de um menino, né, que usava Deficiências muletas. físicas. Exatamente. Mesmo assim, ele não se deixou levar, né, por A esse tristeza. pela tristeza e ainda assim conseguiu ser feliz, realizado, apaixonado, né? E aí na letra B, o artigo empregado no título da sinopse é classificado como a felicidade. Definido. Definido. A, que está ao lado do substantivo felicidade, é um artigo definido. Isso. Acertei. Letra C. O artigo que antecede a palavra garoto na sinopse é classificado como Indefinido. Está escrito Primeira um frase. garoto. Indefinido. Tá? Um garoto. Isso. Apesar das suas limitações Essa já- físicas, um garoto, artigo 1, antes da palavra garoto. Por que utilizou aí um garoto? Eu estava falando Pois de era um um garoto garoto. qualquer. Garoto qualquer. Um garoto Garoto. qualquer. Exatamente. Eu não Ele é conheço garoto. apresentado. Ele está sendo apresentado no texto. Então, por isso, um garoto. Para Eu não nós, conheço garoto. leitores, esse garoto ainda é um garoto desconhecido. Pois é. Mas, no final do texto, reparem, nós já sabemos quem é esse garoto, que é o nome O Rafael. nome, a idade. Exatamente. Que aos 7 anos ele passou a Passou a usar usar muletas. muletas. Exatamente. Então, Verdade. se esse texto fosse um pouquinho maior, Saberíamos muito mais. Saberia mais o características garoto, deles. tá? Já poderíamos utilizar o garoto. Por quê? Porque nós já teríamos informação de quem é, idade, o que houve com ele. Sim. Então, na letra C, indefinido. Um artigo indefinido. Agora, o número 2. Complete as frases abaixo com o plural das palavras indicadas. Os que eu ganhei são muito bons. Lápis. Lápis é uma palavra que, Não altera o número. Não Continua altera a a mesma coisa. numeração. né, a palavra lápis é utilizada assim no O singular lápis, os lápis. e assim no plural. O que vai definir se é um ou se É o são mais? artigo que É o antecede. artigo. É o artigo. Tá? É o artigo que antecede a palavra. Os, tracinho, Meses. anteriores foram Meses. mais quentes. Mês vai Meses. ficar o quê? Meses. Meses. Meses agora sem acento. Uhum. Letra C. Os, tracinho. Tênis. Tênis também não altera Do o mesmo número. jeito. Não altera. Tênis não altera. Tênis segue o mesmo modelo de lápis, né? Sim. Aham. Tênis é uma palavra que usamos tanto no singular quanto no Só tem plural. plural. O que vai definir se é um ou se são dois, se são cinco, É o artigo. é o artigo. E por último, letra D, os, tracinho, que conhece Países. Países. país no singular, Que países conheci no são plural. lindos. O acento permanece, tá? No plural. O país que eu conheci é lindo. Brasil. Não E ainda no número 2, quais substantivos não tiveram sua forma alterada no plural? os substantivos Tênis, lápis e tênis. Lápis e tênis. Não alteraram. Continuaram da mesma forma que ficam no singular. Ficaria estranho até se existisse lápis. Olha que legal. Tem uma explicaçãozinha aí embaixo, exatamente que nós já concluímos. Alguns substantivos terminados em S não mudam sua forma para indicar o plural. Nesses casos, o que mostra o singular ou o plural dessas palavras são os termos que as antecedem, como os artigos. Agora vamos para 32. Os exercícios sobre artigo, eles colocaram também de forma bem objetiva, né? Para marcar, enfim, para relacionar.
Número 1. Leia as frases abaixo. Letra A. A mata verde se espalha por toda a colina. Letra B. Venha apreciar o verde e a tranquilidade da nossa reserva ecológica. Agora, relacione essas frases ao sentido da palavra verde em cada uma delas. Em qual delas indica que o verde é a vegetação, a própria mata? A B. A letra A B, B. letra B. A B. A B. Porque fala de ecológico. E depois indica a cor da mata. É letra A. A. Letra A A. mata verde se espalha por A toda a mata colina. vale por toda a colina. Isso, já na letra B, vem apreciar o verde significa a vegetação. Aham. Então ficou B e A. Aham. Agora vamos ler essa partezinha aí. O artigo sempre acompanha um substantivo. Dessa forma, se ele anteceder qualquer outra classe de palavra, essa palavra passará a exercer a função de um substantivo. Observe as frases abaixo. Então, aqui, pessoal, está dizendo o seguinte, que o artigo ele sempre acompanha um substantivo. Então, se no lugar do substantivo outra classe de palavras aparecer, por exemplo, se no lugar do substantivo for um verbo que estiver ao lado do artigo, o verbo passa a ser um substantivo, tá? Por quê? Porque a palavra que sempre acompanha o substantivo é o artigo. Então, se qualquer palavra que aparece ao lado de um artigo, qualquer palavra que aparecer ao lado do artigo, ela vai passar a ser um substantivo, mesmo que seja de outra classe. Mesmo que essa palavra pertença aos verbos, ou que essa palavra pertença, sei lá, aos pronomes, se estiver ao lado de artigo, passa a ser Substantivo. substantivo. Vamos lá. Primeiro exemplo aí, ó. Ouço o cantar dos pássaros toda a manhã. Reparem, nós temos o "o", que é o artigo, e nós temos a palavra cantar. Cantar é uma palavra que pertence à classe 2. Eu canto, tu cantas, ele Verbo. 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 Então, Verbo. cantar é um verbo. Porém, nesta frase, cantar aparece ao lado de um artigo definido. Portanto, essa palavra passa a ser um Substantivo. substantivo. Muito bem. Então, entenderam? Qualquer palavra, Uhum. mesmo que seja um adjetivo, um verbo, se estiver ao lado do artigo, ela passa a ser um substantivo. Olha, tem assim, a palavra cantar originalmente é um verbo. Nesse caso, ao ser precedida pelo artigo "o", passou a ser um substantivo. Aí depois tem um outro exemplo. 7 é o que preciso tirar na prova. Nós temos o artigo indefinido e nós temos 7. 7 é o quê? Nós acabamos de estudar, tem pouco tempo. 7 pertence à classe 2 Numerais. numerais, né? Numerais. Isso. Eu vi aqui. Porém, nessa frase, 7 está ao lado de um artigo indefinido. Portanto, ela passa a ser um substantivo. Olha lá. A palavra 7 originalmente é um numeral. Nesse caso, ao ser precedida pelo artigo passou a ser um substantivo. Número 2. Crie frases com as palavras abaixo, de forma que elas exerçam a função de substantivo. Então, por exemplo, na letra A, nós temos a palavra frio, que é um adjetivo, é uma característica. Nós vamos utilizar essa palavra numa frase de forma que ela vire um substantivo. Ontem fez um frio danado. Calma aí. Para ela virar um substantivo, o que a gente precisa fazer? Colocar um artigo. Artigo antes. Indefinido ou indefinido, qualquer um. Esqueci do Então nome. vamos lá.
Qual foi a frase que falaram aí ainda agora? Eu falei, ontem fez um frio danado. Certo. Ontem fez um frio danado. Frio passou a ser substantivo. Por quê? Porque tem um artigo antes. Professora, pode botar assim, na serra está muito frio. Na serra está muito frio. Mas aí você não usou o artigo, Tá, tá? entendi agora. E aí continua sendo adjetivo. Tá. Vamos lá, vocês podem utilizar qualquer um. O, um. Alguém fala em uma outra frase. É isso aí, pessoal. Só usar o ou um na frente. Uhum. O dia... Não. O clima está frio? Não, vocês não estão usando o artigo antes. Está não é artigo. Para a palavra ser Hoje está um frio. substantivo, tem que ter artigo antes. Neste momento está um frio danado. Nesse Neste momento, momento. frio, sim. O frio entrava pelas frestas da janela. O frio estava insuportável. Eu estou sentindo um frio. Eu estou sentindo um frio, certo? Na letra B, nós vamos utilizar a palavra não, que pertence à classe dos advérbios, porém nós vamos utilizá-lo como um substantivo. E aí? O anão disse um não. O quê? O anão disse um não. Certo. O anão disse um não. Não passou a ser substantivo por conta do artigo empregado antes. Um. Essa foi boa. Recebi um não da minha mãe. Como? Recebi um não da minha mãe. Recebi um não da minha mãe, certo? E agora balançar, que pertence à classe dos verbos. Eu balanço, tu balanças, ele balança. Agora eu quero transformar esse verbo num substantivo. Ontem balancei minha irmã no balanço. Não, continua sendo verbo. Você não usou artigo nenhum antes? Existe um balanço no parque. Mas aí você não pode trocar Ah, tá, é por balançar. balanço. Tem que ser balançar mesmo. E aí? Difícil? Nossa, tá difícil esse. Tá mesmo? Eu gosto de balançar a bandeira do Mengão. Não, você não usou nenhum artigo É antes. verdade. E aí, pessoal? O balançar de uma bandeira é muito. Vamos falar. O balançar de uma bandeira é rápido. É o quê? O balançar de uma bandeira é rápido. Pode ser, ou balançar. Adorava ver o balançar de seus cabelos. Em certas frases, os artigos podem adquirir sentido diferente do habitual. Observe nas frases a seguir a ideia dos artigos em destaque. Este não é um livro qualquer, é o livro. Ideia de intensidade, ou seja, não é um livro qualquer, é o melhor, é um livro especial, importante. E depois, a garota pintou as unhas. Ideia de posse, né? A tia hoje está inspirada. Suas unhas. Né, tia? Hoje a senhora está inspirada. É o balançar seus cabelos é bonito. Aí tem o frio. É isso aí. Ah, Olha que legal, pessoal. Nós já a estamos. gente poderia fazer mais. Poxa, esse negócio assim é legalzão. Aham. Por quê? Ah, porque é fácil, né, Paulo Vitor? É fácil. E É também muito é fácil. pequeno. Quando é com não, pode falar que é pequeno. É. O anão disse um não.
Eu estou vendo aqui que nós já estamos fechando, quase fechando um capítulo. Sério? Que isso? Já? A gente poderia fazer escrever no caderno. A gente tem mais uma aula e a gente vai fazer Porque de advérbio. cada módulo tem 3 capítulos, né? Sendo que o terceiro bimestre, porque a gente chama de bimestre, mas na verdade são 3 em 3 meses. Mesmo a gente chamando de bimestre, é 3 em Então 3 é trimestre. É trimestre. mas na verdade Só que assim, a gente chama de bimestre, mas na verdade sempre entra mais um mesinho nas aulas. E o único considerado bimestre mesmo, que só tem 2 meses, é o terceiro. Então, o terceiro bimestre é o mais curto, o mais corrido. Aí sempre fica faltando alguma coisinha, né? Passa uma coisinha ou outra aí, porque é o mais rápido, Só que né? como a gente tá com mais aulas, dá pra fazer direitinho. Tomara, isso aí. Agora, Poxa, a aula, a tia tem a aula de história que tem muito conteúdo. E a gente agora, com isso que a senhora falou, a gente não sabe como que vai terminar. isso aí. Então, vamos para a página 33. Observe as ilustrações abaixo. O caixa do supermercado é meu tio. Eu peguei a caixa no supermercado. Olha que legal, a palavra caixa sendo utilizada em 2 contextos diferentes, Uhum. né? Feminino e masculino. E aí na letra A tá assim: identifique o gênero da palavra caixa em cada uma das orações apresentadas. Ah, que fácil. E aí? Duda. Na oração Duda. A masculino e B feminino. Ô tio, eu só não tô falando muito porque o meu vizinho ele tá mexendo ali com a maquita. Sim. Então, pessoal, olha só. O gênero da palavra caixa em cada uma das situações, letra A é o quê? Na letra A? Masculino. Masculino. Olha o artigo aí antes. E na letra B, feminino. O artigo A antes. Então, na oração A é masculino. E na oração B é feminino. Nossa. Tia, sua câmera fechou. É porque o celular está descarregando. Ah, tá, chegou a 20%. Já. Tá em 17. Tem que pegar o carregador. Tá aqui pertinho, mas aí, quando eu coloco o carregador, o celular fica querendo cair, sabe? Ah, tá, é verdade. Teve uma vez que caiu. Foi até na quinta, se eu não me engano. O celular caiu. Senhora, se quiser tripé. Eu tinha um negócio parecido aqui, mas eu não sei o jeito que eu fiz, que desparafusei, o negócio ficou todo errado. Que isso, tia? Eu usava até para gravar aquelas aulas quando não eram online ainda. Ah, sei. Videoaula. Eu sei quais são as aulas. Tinha que fixar esse negocinho que eu tenho, tinha que fixar num lugar assim, armário, algo liso, e aí pendurar o celular, mas aí depois não serviu, não adiantou muito não. Ele não cola em qualquer lugar. Eu ficava tipo assim, a professora, que isso? A professora todo dia muda de cenário. Um dia é no quarto, um dia parece que é na sala. Quem? Não, antes de ter as aulas online. Ah, tá, não. Eu sempre fico no mesmo lugar. É porque então é luz diferentes. E agora não pode nem usar, tipo, do celular deitado, né? Tem que ser em pé. E na aula online, Por que não pode ser o celular deitado? Não sei, eu até prefiro deitado, porque, sei lá, parece que a tela fica maior. Assim. Fica maior. A câmera pra quem fica no celular, alguma coisa assim, fica ruim, porque você vai ficar deitado. E aí, com ele deitado, é até melhor quando tá no carregador, porque ele não corre risco de cair. Verdade. E o carregador pode ficar de lado também, pode estragar. Fica. Do jeito que ele tá aqui agora, fica pressionando, né? Pode quebrar o cabo. O fio não pode mais funcionar. Isso aí.
É isso, é por isso que sua aula é boa. Gente, tá muito carregador. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Letra B. A letra B é muito fácil. Esse exercício está muito fácil, hein, pessoal? Poxa, tá muito moleza, amo com açúcar. Com que sentido a palavra caixa foi empregada em cada uma das orações? Pela imagem, a gente já consegue. Aham. Letra A, caixa. No caso, a pessoa que passa as Caixa, compras no pessoa que- supermercado. E a letra B, Isso, a caixa. caixa Local é que a guarda caixa de coisas papelão. para enviar algo. Certo. Fala, Juliana. Na letra B é a caixa de papelão, né? Isso. Ou de Objeto, plástico, sei lá. isso. Objeto usado para guardar algo. Na letra B, né? E na Aham. letra A, o caixa do supermercado, Era que passa pessoa as compras. responsável, né? Uma pessoa responsável por registrar os produtos, né? Receber o Então, eu pagamento. vou colocar minha resposta assim. Eu já tinha falado, mas eu vou mudar então. Pessoa que registra as compras na letra A. Isso. Poxa, sério, eu tô gostando muito desse dever. Fácil, fácil, né? Aham. Ô, tio, Hum. o meu é mais fácil, em vez de eu falar mamão com açúcar, é mais fácil eu falar café com leite e sal e açúcar. Porque o meu tá doce que eu tô tomando, tô até É. parando de tomar. Tá só? Tô desde o início da aula, depois do intervalo. Então já deve estar frio, né? Já deve ser café frio. Já. Vamos lá, então, pessoal. Então, na letra A, foi empregada para se referir à pessoa responsável por registrar as compras, né? E receber o pagamento. E na letra B, foi empregada para se referir a um objeto usado para guardar algo. Caixa. Ou então, para indicar um recipiente. Não, deixa, vai isso mesmo que você tinha falado. E no número 2, para fechar essa página aí, relacione as colunas abaixo de acordo com o significado das palavras apresentadas. Então, nós temos letra A, a cabeça, letra B, o cabeça, letra C, a capital, letra D, o capital, letra E, a nascente e letra F, o nascente. A primeira frase, ponto do horizonte onde o sol nasce. Ou nascente. Ou nascente. Nascente. Ou nascente. Pois é, eu já vi até a resposta de baixo. O que O está nascente. embaixo. Letra F. Fonte de onde brota água da terra. A nascente. A nascente. Nascente. Nossa, eu acho muito show essas nascentes. É lindo. É mesmo. Aí vai ver a ponte Rio-Niterói. Parte do corpo. Parte do corpo. A cabeça. A letra A. Letra A, a cabeça. Letra B eu quebrando. A letra A. Letra A. Letra B, o Então, por cabeça. enquanto está F, E e A. Uhum. Agora, cidade onde fica a sede da administração de um país. Está Capital. C. A A capital. capital. A capital. capital. O capital que indica dinheiro. Uhum, capital de giro. Dinheiro, bens, riqueza. O capital. O capital. O Capital. Eu só sabia disso, tia, porque eu fico vendo bastante filme de dinheiro assim. Aí Isso fala, o seu capital também é de vejo. tanto. Isso. Aí já vai. Pessoa célebre, inteligente, líder. O cabeça. Ele é o O cabeça. cabeça. Ele é o cabeça da missão. É o cabeça da família. Então, reparem, com a troca do artigo antes da palavra, o sentido dela também muda, também altera. Verdade. A sequência Aham. ficou F, E, A, C, D e B. Certo? Certo. Agora a página 34.
3. No cotidiano, usamos os artigos indefinidos com diferentes sentidos. Explique qual sentido o artigo expressa em cada uma das frases abaixo. Essa revista em quadrinhos deve custar uns R$20. Esse uns indica valor exato ou um valor aproximado? Não, é um valor aproximado. Aproximado. Tipo assim, poderia ser 19, 20 ou 21. Aí ele fala, uns R$20. O que foi aí, Juliana? Nada não, Tem professora. alguém rindo no chat. Alguém postou alguma coisa engraçada. É. Ah, tá. A Calopsita tá participando. Tá. Tá. Tá sempre participando, né, pessoal? Aham, participa mais do que eu. Olha só, então. Lembrando, o uns, o artigo indefinido uns, ele nunca vai indicar algo específico. Então, aí ele está indicando um valor aproximado, tá? Então, valor aproximado. Letra B. Hoje corri uns 12 quilômetros no parque. Quilômetro aproximado. Quilômetros aproximados. Indica a distância, né? Distância aproximada. Isso aí. Eu acho que a única pessoa que participou mais do que eu é a Calopsita. E quando recebi o presente, senti uma alegria imensa. É quantidade de alegria. Aí não é quantidade, não. Uma alegria intensifica o sentimento, né? Ela estava muito feliz, ela estava se sentindo Intensificação de sentimento. Intensidade de intensidade. sentimento. Isso. Aí, Calopsita. Agora é a vez dela responder. Vamos lá, então. Para a gente fechar aí esse capítulo rapidinho, eu vou pular essas duas perguntinhas. Ô, Ti, é assim o dia todo ou é só na aula? Ah, ela fica assim direto. Ah, tá. Às vezes fica Como tu quietinha. consegue dormir? Ah, aí de noite ela fica quietinha. Ah, tá. Que ela Ela tá fica de dormindo. frente pra Ainda alguma coisa. bem. Ela fica de frente pra uma paisagem, sei lá, alguma coisa assim. Na verdade, ela fica na área. Aí, sempre que tem alguém na área conversando, ela quer falar também. Eu também, às vezes é assim. Fala assunto. Professora, Ô, tia, umas vezes surta, só porque tem alguém conversando, aí ele começa professora. Ele nem é toda hora de ficar piano. Aí quando chega alguém perto, começa a conversar, ele fica tipo meio irritado. Ele quer o silêncio dele, a paz. É, né? Fala, Breno. Ô, professora, Ah, quando você fala alguma coisa com ela, ela repete? Ela não é papagaio. ela não repete, não, mas um tempo atrás, meu pai colocava o hino do Flamengo para ela ouvir, aí ela já estava pegando o ritmo. Essa sabe das Parou de coisas. colocar por quê? Deve que é do Flamengo. Ah, eu acho que ela aprendeu um pedacinho. Mas por que ele parou de colocar o hino? Sei lá, tem que colocar mais vezes, né? Pois é. Pra ela não esquecer. Não, pode continuar, ela tá bonitinha assim do jeito que tá. Tá nada. Isso aí é ciúme. Queria ter uma... Inveja mata, hein? Que isso, gente? Eu queria ter uma calopsita albina, branquinha. Ah, é linda, né? Diferente. Meu tio, ele tinha ou tem uma amarela. É muito bonitinha. Eu gosto de tigre albino. Então vamos lá, pessoal. Tem uma propaganda aí agora, no número 4. Novembro Azul. Homem que se cuida não perde o melhor da vida.
Aí é uma campanha, né, de incentivo. Aham. Aqui, alguém sabe? Pra fazer o exame de próstata, eu acho. alguma coisa assim. Isso, Pra combater o câncer. exatamente. É, O Novembro Azul, para quem não conhece, é uma campanha para conscientizar, né, os homens a fazerem um exame preventivo. Daí outubro é das Mas é mulheres. outubro? outubro é rosa. Outubro azul ou novembro azul? Eu escutei, tá? Eu tinha rapidinho, eu escutei, tá? Milena Rangel falou assim, outubro. Eu escutei, Falei ela lá. falou outubro. Calma aí, vocês estão falando junto, eu não consigo ouvir nada. Fala, Juliana, o que você estava falando? E também tem outubro rosa. Outubro rosa, que é o câncer de mama, né? É o câncer Aham. de mama. Daí tem Então vamos lá. Na letra C tá assim, a palavra melhor está exercendo a função de, olhem lá no anúncio, pede o melhor da vida. Tá em forma substantivo, porque vem substantivo, do pois artigo vem antes. acompanhado de um artigo. Certíssimo. Acertei. Um artigo antecede. Isso, então, substantivo. Vamos marcar aí substantivo. Marquei. Marquei já. Que legal essas campanhas. Muito boa. Às vezes eu tenho aqui nessa sala aí, deixa ali no centro da cidade as barraquinhas e as pessoas entregando folheto. Um negocinho rosa aqui no peito. Falando, hein? Legal. Agora, pessoal, Qual é o nome, tio? o quê? Da calopsita. Alô, Rick. Rick? Paulo Henrique. Rick é um menino. É macho. Quantos anos ele tem? Ou menos? Ele já tá bem velho. Ele deve ter. Pô, você tá velho, tá cantando assim, imagina se fosse novinho. Ele deve ter uns 11 anos. Que isso? Minha idade. Deve ter por aí, 10, 11 anos. Minha idade. Ele tem Meu Deus, que idade, absurdo. ele é mais velho que eu. Que absurdo. Mas em 2009. Legal. É. Então, esses animais é tudo já meio velhinho. O cachorro, Não entendi. Então, esses animais já estão tudo meio velhinho. O Não. cachorro. Estão ficando. A minha Seu cachorra. cachorro também tem 11, né? Sua cachorrinha. Não, a minha cachorra tem 9. Ah, tá. Ela é mais nova. Ela chegou primeiro. Aliás, ela chegou primeiro não. Chegou depois. Eu deduzo, né, que a calopsita tenha 10, 11 anos, porque ela chegou primeiro do que os cachorros. Então, se os cachorros têm 9, isso eu tenho certeza que tem, Então são deve dois. ter mais ou menos 10, 11. Então a senhora tem 2 cachorros? Na verdade, eu tenho uma, mas tem outra aqui no mesmo quintal, que é da minha tia, é da mesma raça da minha. Ah, tá. Então você era seu também. Professor, calopsita morde? Eu tinha que ficar aplicando, ela fica. Ela Ela morde. Essa daqui tira sangue e tudo. Nossa, que horror. Precisa nem no médico. Bravinho. Meu tio, Vamos lá. ela tem uma que eu só fico com medo dela. Quando ela subir no meu dedo, ela fazer as necessidades dela. Na letra D, pessoal, na frase do anúncio, o substantivo homem não está acompanhado de artigo. Que efeito de sentido a ausência do artigo provoca nessa frase? Homens ao geral? Homens em geral? Todos os homens. Isso aí. Então, a ausência do artigo aí indica que a propaganda está generalizando, está passando isso aí, essa mensagem, para qualquer homem, né? Aham. A campanha é direcionada não a um homem, a todos os homens. Por isso que não houve emprego do artigo ou aí. Então, vocês vão dizer que indica que a campanha é direcionada a todos os homens. Eu coloquei assim, homens em geral. Isso. Eu também. Mas também poderia colocar assim, uns homens. Ou não?
Não, aí é sem o artigo mesmo, para não especificar homem nenhum, para dizer que é para todos. Então não usou o artigo. Aos homens Ô, em geral? tia, o que é amarelo? É setembro amarelo? Eu acho Não, que é. É não, abril? Alguma coisa assim. setembro? Nem sei, pessoal. Eu acho que é alguma Acho coisa que assim, é. abril ou setembro. E eu É, acho eu que é acho pra não que é setembro. influenciar no suicídio, se eu não me engano. Alguma coisa assim. tem isso mesmo. Mas é tanto É tanto coisa de cores para e... representar algo, Aham, azul, que buga a rosa, mente. amarelo. Que buga a mente. Depois a gente procura Depois a aí. gente pesquisa. Eu acho Isso. que é setembro amarelo. Oi? Eu acho que é setembro amarelo. Verdade. Então já estamos perto, né? Pois é. Na verdade, eu acho que é setembro, outubro, novembro e eu acho que dezembro também tem, É. né? Agora Dezembro, janeiro não tem. dezembro eu acho que é HIV, AIDS, né? Viu, tio? Eu acertei. Eu pesquisei aqui no Google. Setembro amarelo. Ah, então. Viu? Prevenção ao suicídio. Suicídio, isso aí. Acertei, viu? Falei tudo direitinho. Tá Eu certo. não sou igual aqueles jornais que passam. Aham. Sou um ótimo jornalista. Não passo informações falsas. Isso aí. E aí, para fechar esse capítulo, vem aí o conceito, resumo de cada matéria que nós vimos. A primeira notícia. A notícia tem como objetivo informar o leitor sobre acontecimentos velhos ou atuais. 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 Eu tô achando que a gente tá tirando onda, porque em uma semana a gente já terminou o conteúdo. Já tá terminando o Eu achei capítulo. que foi bem rápido também. Foi em Né? uma semana. É verdade. Bem rápido. Ou o capítulo é pequeno ou a gente que tá indo rápido Depois demais. eu vou ver se é isso. Não, mas a gente acabou rápido mesmo, porque a Depois gente eu vou começou na comparar página 12. um outro para ver a quantidade de páginas. Sim. E também a gente já Geralmente, tá na 35 e a gente começou na 12. depois eu vou ver, vou contar as páginas. Geralmente apresenta quais são os elementos? Título. Título ou manchete, que já está aí. Linha fina. Linha fina, Corpo do texto. lead e corpo do texto. Acertei. Então ficou aí no primeiro Professora. quadro as palavras. Oi. A minha internet tá muito ruim, por isso que eu tô saindo e entrando, saindo e entrando, tá bom? Então tá bom. Então, no primeiro quadrinho da notícia, pessoal, ficou atuais, título, linha fina, lead E o e corpo do texto. Agora vamos para a crônica. A crônica é inspirada em fatos do Cotidiano. cotidiano. Quando a senhora já falou crônica, a palavra já veio na minha mente. Pois é. E costuma apresentar uma linguagem simples e acessível com marcas de objetividade ou subjetividade? Crônica. Subjetividade. Subjetividade. Porque aí é o narrador, né, falando sobre algo que o inspirou. Então, subjetividade. A crônica narrativa geralmente possui enredo curto, com muitos ou poucos personagens. Às vezes só foi Poucos. Poucos personagens, muito bem. Porque não tem, tipo assim, mais de 5 pessoas. A maioria das vezes são 3, É verdade. 4. Às vezes Não 2, tem às vezes só o narrador e mais um. Na crônica que a gente leu tinha a avó 3, dele, né? tinha que avó, o avô apareceu. e Ele e o garoto. avô. Isso aí, 3. Agora, nesse quadrinho verde, falando de objetividade e subjetividade na notícia. A tracinho é empregada pelo jornalista que expõe os fatos sem apresentar sua opinião em relação ao assunto. A objetividade. Objetividade. Isso aí, objetividade. Eu acho que a nossa turma também. Bem, Professora, Oi, Matheus. o que é na terceira linha do primeiro quadrinho? Linha fina. ó, tia.
Só foi a gente que terminou o capítulo ou a minha Deus também já completou? Não, eles só vão terminar amanhã. Ah, tá. Vocês hoje. Terminamos antes. Estão adiantados. Lá. Já a tracinho Subjetividade. Subjetividade. ocorre quando o jornalista opina de forma implícita ou explícita sobre a realidade retratada. E por último, o último artigo, né, que nós vimos agora. Artigo é a palavra que antecede o Advérbio. Substantivo. Alguém falou aí, substantivo. Eu, Juliana, que falei. Muito bem. Podendo. Qual é a função do artigo? Modificar a palavra que é advérbio para... Não. Já tem uma dica aí. Podendo, entre parênteses, especificá-lo. Então é o quê? Podendo. Função. Artigo definido e indefinido. Então, acompanha o substantivo podendo Transformá-lo. defini-lo ou indefini-lo. Defini-lo ou indefini-lo. Eu acho que eles utilizaram para formar essa palavra, utilizaram defi e depois o rio Nilo. Definilo. E aí, além disso, ele tem como função identificar o Feminino e o masculino. Isso, mas aí ao invés de você escrever masculino e feminino, você vai usar uma palavrinha que serve para Gênero. Gênero e o Número. Muito bem. Então, além disso, ele tem como função identificar o gênero e o número do substantivo, que no caso é o masculino e o feminino, o singular ou o plural. E aí, vamos no capítulo 7. Acabamos primeiro que é 2. Só tem fogos. O capítulo 8 começa com uma propaganda, um anúncio de propaganda, que é o próximo conteúdo aí. E vai ficar para casa. Tá? A aula ainda não acabou, não, mas só para vocês notarem aí. Tá, página 39. Para casa vai ficar a 88. 38. 38 a 41. 38 a 41. Hoje é 17, né? Aham. Tá. Então até 41. Nossa, quanta coisa, professora. Que isso? Não é nada, gente. Não. Quantidade de perguntas que decorei a feio. Não é não. Não, tá bom. Vocês fazem ficar de olhos. Tô achando que esse capítulo parece maior. Não sei se é impressão minha. Apareceu. Esse capítulo tem mais dever. Tá parecendo maior. Depois eu... É mesmo. Ele tem muito mais Gostei dever. não. Oi? Gostei não. Ele tem muito mais dever. Ele tem, tipo assim, 39 a 68. Ele tem umas 30 páginas de dever. Eu acho que ele é maior um pouquinho, sim. Um pouquinho? Agora, Mais 25 páginas de dever. agora nós vamos usar o Só um caderno. pouquinho. Não, professora, vamos bater um papo aqui sobre carregador. Que carregador o quê? Eu tenho 2 carregadores aqui em casa, da Samsung e da Motorola. Então, agora, tem algum exercício para corrigir no caderno sobre numerar?
Não. Não. Bora fazer aquele debate que a gente estava fazendo no livro. Aquele que tinha que formar frases através do advérbio. É, verdade. Do verbo. Tipo assim, tinha que. Você tava lá, o advérbio, aí você tinha que colocar o artigo e transformar a palavra em substantivo. Mas seria legal. É Aqui legal. página 32. Ah, a gente pode fazer algum parecido. Eba. Eba. Mas uma pergunta que eu quero saber também. Vocês estão lendo o livro A Ilha do Tesouro? Sim. Às vezes, professor, é muito grande. Tem gente que já está até respondendo as perguntas daquela folhinha, tá? Que tá dentro. Eu também já tô. Eu tô. E assim, como nós já lemos a parte inicial em Professora, sala... só que eu perdi o meu livro. Professora? É isso aí, Matheus. Eu tô procurando em todo lugar. Fala, Matheus, você acabou de falar que você estava É lendo. verdade. Matheus. Tá querendo não fazer. Você acabou de falar que estava lendo e que Verdade. era muito Ele grande. disse que perdeu o livro, mas antes falou que já tinha feito. Deixa eu ver aqui o que Matheus Felipe, eu não te vi. Matheus Felipe falou que já acabou de ler o livro. Que já acabou? É. Agora minha câmera falhou, hein, gente? Não sei por quê. Caramba, Tava parado, tava Ela tinha travado pra virado. mim. Ela tinha virado. Só o Matheus que terminou, Matheus Felipe? Sim. Tudo bem. Tudo bem. Professora, repete o quadrinho pra gente. Eu já até guardei o livro. Alguém tá com o livro aberto aí? Calma aí. Eu tô com o livro aberto. Alguém Quadrinho verde é objetividade e subjetividade. Então, hoje, deixa eu anotar aqui o que a gente já fez. Terminamos o módulo. Não, capítulo. Capítulo. Eu ia falar o módulo, tava feliz da vida. Poxa, Quem nós dera. corrigimos a página 16. Deixa eu olhar. Agora eu abri aqui o livro para anotar. 17. Tia, depois desse livro, vai ser qual? Ah, acabou, não? Não. Aí, tia, viu? É Já tem gente 11 querendo que ela acabe. Acabou É de 10. E a gata. É 11 e 10. Ficou o problema Quem dele. não pode ler o livro? A gente não tem aula de júnior ainda, junto. começa às 10. Tia, a gente pode ler o livro. Já são 10 já. Vamos errar aqui? Tem como a gente ler. Dá tempo. Então, pessoal, vamos pegar o caderno aí. Vocês já pegaram? Não. Paulo Vitor já tava metendo ler o livro aí nesse meio. Eu também, né? Porque a gente ia ler o livro. Era coisa a gente ia ler. Então, vamos lá. Eu tava anotando aqui o que a gente já Eu fez. acho que antes de começar a história ainda tá o resumo dela. Oi? Nossa, antes de começar o livro, antes de começar a história, tá uma foto de Piratas do Caribe. Então, vamos lá, pessoal. Façam aí no caderno o cabeçalho, o nome da escola, a data de hoje, disciplina. Eu já até esqueci como faz o cabeçalho. Oi? Já até esqueci como faz o cabeçalho. Vou colocar aqui no chat. Ok. Tá bom, tia, vou colocar aqui o cabeçalho. Copiar é bom. Copiar faz bem aos dedos. Faz, né? Ainda mais nesse tempo de Bom pra pandemia. você, né? Não estão... Aliás, estão escrevendo bem, né? Estão tendo aula online. Eu também treino quando eu mando mensagem pra alguém. Eu também, eu treino. Mas você manda pra o jornal, né? Você não quer botar o link, né? Não sei se ele está em dia. Estou procurando por Professora, Oi? Clara vai editar ou vai escrever aí? Que tava pegando o caderno. Então, o conceito eu já estou escrevendo de artigo. Ih, a gente já fez coisa pra caramba no caderno de português. Que bom, né?
Caderno de português eu mais tenho hoje, né? É o que a gente mais fez. Tô pegando aqui minha caneta. Hoje tá um belo dia. Tá, eu ainda nem vi direito. Tá, não. Nem eu, minha cara. Tá não, filha. Eu achei que tava, porque mais cedo quando eu saí tava o céu azul. Nossa, quando eu acordei, o céu tava feião. Tava todo cinza, tava frio. Quando eu acordo, eu nem vejo o sol. Eu acordo 5 horas. Todo dia. Eu acordo 15 para as 7. Minha mãe me acorda 4 horas da manhã todo dia só pra falar comigo. Que horror. Banho gelado. Nossa, que barulho chato. Tipo de ventilador, sei lá, ar-condicionado. Tá funcionando, faz esse barulho todo mundo. É a palavra que antecede o substantivo, podendo defini-lo ou indefini-lo. Tem como função identificar o gênero e o número do substantivo. Pronto, tá aí no chat. Esse barulhinho eu acho que é aqui na casa do vizinho. Eu pensei que fosse de Matheus. Acho que é bomba. Alguma bomba que tá ligada. Eu pensei que era da tia mesmo. Agora, classificação dos artigos. Colocando no chat, pessoal. Eu não vi. Tanto tempo, tia, que eu não uso caneta, que agora eu fui usar e minha caneta não tava pegando. Eu tive que ficar fazendo força pra ela pegar. Ih, professora, minha caneta falhou, não quer funcionar de jeito nenhum. Eita, Impressionante, não vai dar pra copiar. sei. Olha a desculpa. Também tem uma palavra chamada Miguel. A gente tá mais usando em futebol, né? Que tem futebol. Essas são as melhores? Nossa, que legal. Tia, sua câmera embaçou de repente. Oi? A sua câmera embaçou de repente. Verdade. Gente, o que é fusionar? Né? Também tava querendo entender. Funciona. Professora, Aí foi botar Mandar funcionando. indireto tem que mandar direito, pelo menos. professora, É o quê? o que é fusionar? Não, porque Jorge ia botar Ah, funcionar. Jorge escreveu aqui que a minha também. Acho que ele tá falando da caneta. Que não quer funcionar. Fusionar. Ah, tá. Dá com S. Acho que Eu eu vou colocar mais aulas, que é hein? fusionar. Uhum.
funciona. Ai, meu Deus. Ô, professor, Oi. posso ir no banheiro? Posso nem dizer que não, né? Quiser. Pode sim. Vai que você tá explicando alguma coisa. Não, eu tô escrevendo no chat. Ah, tá bom então. Pronto. Ó, então eu coloquei aí, pessoal, o cabeçalho, o nome da matéria, que é artigo, o conceito, o que que é um artigo, depois a classificação. Depois eu coloquei a questão Que susto! das palavras, né, que quando vem acompanhada de artigo passa a ser um substantivo. Até que eu tô escrevendo rapidinho. Paulo Vitor, eu levei um susto com você. Estava quieto do nada, começou a falar. E aí, como tem um tempinho ainda, eu vou colocar um exercício para casa. Muito ou pouco? Pouco. Ô tia, a senhora tá pegando a prática. Pra quem falou que escrevia devagar, Entendi. pra quem falou que escrevia devagar no celular, tô escrevendo rapidinho agora. Verdade, rápido até demais. É. É? Olha os textão que ela fez. Dá pra escrever a Bíblia. Eita. Exatamente. Ô tia, sempre quando eu vou escrever alguma coisa, se eu esqueço,
no Zap, não sei se vocês já perceberam no grupo. Quando eu esqueço de passar, quando eu sem querer envio, eu vou sempre mandando uma partezinha por partezinha. Palavra por palavra. Tipo assim, às vezes eu mando assim, oi, tia Camille. Aí depois eu vou lá e mando, bom dia. Aí depois tudo bom. Professora, Oi? você sabe quando a prova vai ser entregue? Não me falaram ainda não. Vou perguntar a Beth hoje. Todo dia perguntam isso. Ainda não Verdade. falaram não. Eu perguntei isso aí semana passada. Eu te responder alguma coisa que eu não lembro. Ela falou que quando acontecer, tio Gil vai informar. Sim, a gente, no caso, os professores Sai vão daqui, lá, cachorro! aí vai passar. Aí vai passar pela direção, aí vai passar pelos diretores, coordenadores, aí depois vai falar para os responsáveis e lá buscar. Então, porque estão perguntando, você já sabe. Eu não perguntei? Não, imagina. Professora, pede pro vizinho parar de mexer na bomba aí. Quem? Vizinho. Pede pra ele parar de buscar ela só depois. Ó, então o número 1 vai até a letra E. E só o número 1, né? Não tem mais não. Tem mais, ainda tem tempo. não. Vocês não pediram um exercício parecido com aquele do livro? Não, só o número 1 dá pra ser parecido com aquele. Tinha A, B e C. Não, é outro. Crie frases, vou até usar o mesmo enunciado. Crie frases com as palavras abaixo de forma que elas exerçam a função de substantivo. E aí eu vou colocar. Deixa eu pensar aqui. Nem sabe A palavra lindo. A palavra lindo, que é um adjetivo. Vou colocar também. Pensar aqui. Professora, não sabe o que botar, bota poucas, então. Não, vou botar pouquinho. Também a hora já tá passando. Por exemplo, ouço Vou cantar botar, dos pássaros. deixa eu ver um verbo agora. Aqui, ouço cantar dos pássaros toda manhã. É assim, ouço cantar da calopsita quase todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras. E Deixa eu pensar aqui num verbo. E quintas também. Verdade. Tô escrevendo aqui. Vou colocar calor também. Calor eu já sei. Outro adjetivo. E agora eu vou colocar um verbo. Verbo. Um verbo, deixa eu pensar um aqui. Bem fácil. Deixa eu ver.
Coloca um difícil e um fácil. Ela vai botar um difícil. Tô até vendo. Pronto. Caminhar. Foi. Ó, então aí, ó, no número 1, muito fácil. Número 1, vocês vão marcar se o artigo empregado na frase é definido ou indefinido. E no número 2, vocês vão fazer de acordo com aquele exercício do livro. Vão criar frases em que as palavras abaixo, que pertencem a uma outra classe de palavras, exerçam a função de substantivo, ou seja, calor, que é um adjetivo, eu quero que vocês façam uma frase com a palavra calor sendo substantivo. Para calor virar um substantivo, eu preciso usar um artigo antes. Ah, A palavra lindo é uma Já até sei uma característica, frase. é um eu também já adjetivo. sei. Porém, eu quero que lindo, nessa frase que vocês vão formar, vire um substantivo. Então, eu tenho que utilizar um artigo antes. E o verbo caminhar, né? Eu caminho, tu caminhas. Ele Também, eu caminha, quero que ele vire um caminha. substantivo. Ô tia, eu também já sei um de calor muito legal. Qualquer palavra de outra classe, para virar um substantivo, tem que ter a presença do artigo antes. Eu vou repetir aquela palavra que eu falei do frio, a frase que eu coloquei do frio, mas só que eu vou trocar calor por frio. Forme outra. Não. Por quê? E aí, enquanto vocês terminam de copiar, Já sei outra. eu vou adiantar a chamada. Ai, meu Deus, minhas costas. Vamos ver aqui então. Vocês viram a tabela lá na plataforma? Tabela dos numerais? Hein, pessoal? Eu vi, professora. Que tia? Eu só ainda não imprimi, eu vou imprimir amanhã ou depois. Eu A também tabelinha dos numerais já está lá na plataforma. eu vi, só que eu não imprimi. Vou imprimir hoje ou amanhã. Então, enquanto vocês terminam de escrever, eu vou fazendo a chamada. Ana Beatriz. Cadê? Ana Beatriz. Está, tia. Tá, ela colocou no chat. Ana Beatriz, ok. Ana Carolina. Estava. Está. Ana Clara. Não. Só Breno de Jesus. Presente. Breno Lima. estou. Emanuela. Presente. Gabriela de Araújo. Ela está. Isaac. Não. Isaac hoje eu não ouvi. Ah, que estranho. Ele não... ai. Isabela. Colocou no chat. Está. Presente. Jonas. Está. A aula de redação de vocês é quinta-feira, né? Quinta-feira, depois do intervalo, de 9h20 até 10h20. Calma, ela perguntou o dia, não o horário. Já falo tudo. Tá.
Jonas, Tia, ok? a senhora tem quantas aulas caminhando hoje? A mesma quantidade de vocês. Então, Agora, com as aulas online, são 3 de português Aham. e uma de redação. Mas também tem 50 minutos a mais. 50 não, é 10 minutos a mais. Por quê? Porque as aulas têm 1 hora agora, porque são de 8 a 9. É quente. Aí de 9 a 9h20. Isso. João Pedro, tá aí? João tá, né? Ou pelo menos está. Ele tava. Presente. Jorge Presente. ainda agora, voltou ou não? Tô aqui, Voltou. professora. João Pedro, presente. Voltei. Juliana. Já sabe, né? Hoje eu acho que você foi a primeira, né, Juliana? Você ou Pois é. Matheus Monteiro? ela. Foi Matheus, eu acho. Fui eu. Júlia Sampaio. Júlia Ai, tá deu aí? ruim, deu ruim. Não, Juliano tá não. Eu só tenho uma Keisia, pessoa que tinha entrado com o nome estranho. Presente. Ah, Lara, que isso Presente. Maria Luísa, Presente. Todo Maria Raíssa. dia. Orei. Maria Raíssa tá aí, pessoal? Sai daqui. Sai daqui. Tá no chat. Calma, Matheus. Matheus. Vocês têm mais alguma aula depois da minha? É a de Júnior. Ah, tá. De Mariane. depois. Mariane. Ela nunca vem à aula. Matheus Felipe. Presente. Matheus Monteiro. Presente, professora. Miguel Ângelo. Não tá. Ele estava participando, mas agora ele parou de participar das aulas. Mas hoje ele entrou, não, né? Não. Não. Milena Rosas. Ela estava aqui, eu não sei se Ela ainda tá. tava mesmo. Tava? Deve ter caído. Mas Milena ela Gabriele. tá presente. Paulo Vitor. Sim, E tia. Tia. Ah, Professora Milena